todo crente que se isola, todo crente que quer ser cristão sozinho, sem comunidade, ele corre risco de ficar para trás, de não crescer espiritualmente e perde a possibilidade de estar ajudando outras pessoas. Então você que está em casa assistindo esse vídeo e está dizendo assim, eu sou cristão, mas sou sozinho, o reino de Deus está perdendo com você trancado aí na sua casa. Você precisa congregar, você precisa achar um lugar em que você seja útil. Caso contrário, você será inútil, e a Bíblia diz que servo inútil é jogado no lago de fogo. Marcos capítulo 8, versículo 22. Diz o seguinte, no meu tem a epígrafezinha do texto, que diz assim, cura de um cego em Betsaida. Olha que coisa interessante. Cura de um cego em Betsaida. Então nós estamos aqui diante do quê? Um milagre. Vai acontecer um milagre. É a epígrafe do texto. Então vamos lá. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Eu quero chamar a atenção aqui de um detalhe que não aparece quando nós lemos no português. Quando dizem trouxeram-lhe o cego, a palavra trazer ali, em grego, uma das possibilidades trouxeram com dificuldade. Trouxeram-lhe fazendo um esforço. Trouxeram-lhe em meio a um esforço, a uma dificuldade. Foi custoso chegar ali com aquele cego. Eu imagino que Jesus estaria cercado por uma grande multidão de pessoas que estavam ali ouvindo ele pregar e querendo um milagre, e as pessoas estavam tendo dificuldade de chegar até Jesus com aquele cego, mas as pessoas conseguiram levá-lo, o cego, até Yeshua. Então vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Aqui começa a jornada que eu aprendi com o Eduardo. Para a gente saber quem é Betsaida e por que Jesus tirou o rapaz da aldeia, a gente vai fazer uma pequena viagem aqui. Eu quero chamar a atenção que quando trouxeram o cego, trouxeram para que Jesus tocasse no cego. Então quem trouxe sabia que Jesus fazia? Quem trouxe esperando algo da parte de Deus. Grave isso. Essas pessoas já tinham ouvido falar de Jesus. E eu vou mostrar que eles não só tinham ouvido falar de Jesus, eles já tinham presenciado milagres. Esse não foi o único nem o primeiro milagre que eles tinham visto. Primeiro, a gente vai criar um mapa na nossa cabeça. Betsaida, ela era uma aldeia de pescadores. Betsaida ficava na beira do mar da Galileia. Betsaida era vizinha de Cafarnaum. E eu tenho algo muito importante para te falar. Abra a sua Bíblia no livro de João 1 e a gente vai ler o versículo 44. Você vai se surpreender em descobrir quem era que morava naquela cidade. Você vai ficar tão surpreso quanto eu em descobrir quem era a pessoa, ou melhor, os discípulos que moravam naquela cidade. Você já viu, né? João capítulo 1, versículo 44, a Bíblia vai matar uma curiosidade nossa, que diz assim: e Filipe era da cidade de Betsaida, cidade de André e Pedro. Betsaida era uma vila de pescadores que Pedro era de lá, André, irmão de Pedro, era de lá, Filipe, que foi discípulo de João Batista e depois incorporado nos discípulos de Yeshua, era de lá. Olha que coisa interessante. Essa cidade teve apóstolos que eram oriundos de lá. Essa cidade, Jesus escolheu no meio dela Pedro
André e Filipe. 3 dos 12 apóstolos especiais eram de lá, de Betsaida. Agora vamos dar uma voltinha na escritura lá em Mateus capítulo 11, versículo 20. Nunca mais você vai olhar para as coisas do mesmo jeito. O que nós aprendemos até o momento sobre essa cidade? Em primeiro lugar, ela era uma aldeia de pescadores que ficava na beira do lago da Galileia. Segundo, ela não só era uma aldeia de pescadores, mas nela morou Pedro, André e Filipe. Eles eram de lá. Mateus capítulo 11, versículo 20. Jesus ele vai dizer algumas palavras fortes aqui. Diz o seguinte, Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus prodígios, e não haverem se arrependido. Qual é a queixa de Jesus aqui? Teve cidades onde se houve muitos milagres. Tiveram cidades aonde Jesus fez não um, nem dois, nem três, nem quatro. Fez muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios. Vamos ver quem é que está no meio dessas cidades aqui. Versículo 21. Ai de ti, Corazim. E aqui a gente precisa atualizar a igreja. Todas as vezes que você vê na Bíblia um profeta dizer ai, aquilo ali é sentença de juízo. Todas as vezes que você vê um profeta dizer ai, disto ou daquilo, aquilo ali é uma sentença de juízo. É o mesmo efeito que Jesus disse que quando fôssemos evangelizar e a cidade não aceitar, era para a gente bater a sola dos sapatos e ir embora. E o pó da poeira dos nossos pés ia se levantar contra aquela cidade no dia do juízo e a condenaria. É o mesmo sentido de ai. Todas as vezes que você vê um profeta dizer ai, pode ter certeza, é juízo de Deus. Então Jesus começa dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ué, a cidade dos apóstolos. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco de pano e cinza. O que é que nós aprendemos nesse texto? Que lá em Betsaida, o povo tinha fé para ver sinal e prodígio. O povo tinha fé, acreditava que Jesus curava enfermo. Acreditava que de Jesus saía virtude para curar as pessoas. Lá em Betsaida, cidade de Pedro, Filipe e André, o povo cria que Jesus tinha poder para expulsar demônio, poder para curar enfermo, poder para tirar o povo da miséria. Mas aí vem uma queixa de Jesus. Se esse povo cria tanto e viu tanto sinal e prodígio, por que Jesus está dizendo que eles vão para o inferno? Não houve arrependimento. Não houve metanoia. Não houve techuvá. Metanoia em grego, mudança de pensamento, mudar de caminho. Em hebraico, techuvá, fazer retorno, mudar de comportamento, mudar de caminho, mudar de atitude. Jesus está dizendo que essas cidades tinham fé suficiente para ver e fazer sinal, prodígio, milagre, mas não se arrependiam. E isso é grave. Veja que tem pessoas achando que serve a Deus, que Jesus está ali com ele, aprovando a vida dele, só porque viu Jesus curar, fazer um sinal aqui, outro ali. Desde muito tempo eu tenho falado aqui e tenho mostrado na Escritura, com todas as letras, em
em todas as línguas. Eu tenho mostrado de todas as maneiras que o que Deus quer é um coração arrependido. Jesus, ele não quer ser usado pelas pessoas e ele sabe quem quer usar ele e quem não quer. Por muito tempo eu pensei que Betsaida era um lugar sem fé, mas não. Betsaida não era um lugar sem fé. Betsaida era um lugar onde as pessoas queriam a bênção de Jesus, mas não queriam ter comunhão com ele. Queria o que ele pode dar, mas não queria ter relacionamento sério com ele. E a gente vai ver outras coisas interessantes acontecendo. Para quem tiver dúvida se Jesus está condenando essa cidade, o próximo versículo vai falar assim, ó. Por isso eu digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela se arrependido e permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Cafarnaum, outra aldeia de pescador, que Pedro, Tiago, André e todos os outros andaram lá. Perceba, todas essas duas aldeias de pescadores, Jesus praticamente morou lá. Jesus praticamente morou em Cafarnaum. Jesus praticamente morou em Betsaida. Estava lá direto, passa para lá, passa para cá, milagre para aqui, milagre para lá, prega para cá. E o que acontece? O povo só queria o milagre, o poder dele. Não queria ele, queria o poder dele. Vamos continuar a leitura. Então, agora que a gente já se situou quem é Betsaida, né? Tem mais um texto que Elza leu hoje, mas Elza não sabia que ele estava falando em Betsaida. Não. João capítulo 6. João capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Veja, Jesus está no lado de Tiberíades. Ele vai atravessar o lago da Galileia. Qual era a aldeia? Uma das aldeias que ficava na beira do lado da Galileia. Betsaida. O que é que Jesus vai encontrar em Betsaida quando ele atravessa o lago? Versículo 40, 6,40. João 6,40. Presta atenção no que vai acontecer. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele descer do céu? O que aquela aldeia de pescadores, qual era o problema daquela aldeia de pescadores em relação a Jesus? Eles acreditavam que Jesus tinha poder para fazer milagre, mas não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles viram Jesus ressuscitar morto, curar enfermo, trazer o cego para enxergar, mudo falar. Eles viram, eles conheciam as pessoas que estavam acamadas e Jesus olhava e dizia, levante e anda, e a pessoa andava. Eles conheciam as pessoas que tinham o braço mirrado e Jesus dizia, estenda o braço, o cara estendia. Eles conheciam, eram colegas de infância deles. Não eram desconhecidos. Eles conheciam. E eles aceitavam o poder de Jesus. Eles aceitavam que Jesus tinha poder para libertar, para acabar com as mazelas da sociedade, acabar com as dores que eles tinham. Mas na hora de olhar para Jesus e dizer, você é o Messias, ele é o filho de José? Na hora que Jesus diz, quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue não tem parte no reino, não verá a vida eterna, não tem vida em si mesmo. Sabe o que é que eles dizem? Dura esse discurso, foi embora. Esse homem é louco. Esse filho de José aí perdeu o juízo. Vocês estão começando a entender que quando Jesus começa a dizer assim, ó,
tome aí o milagre, agora venha cá que eu quero ter uma conversa mais séria com você. É hora de cair fora. Nessa hora eu não quero mais. Jesus diz, eu lhe dou aqui o milagre, ó. Puf, aí vem outro necessitado. Senhor, cura meu filho. Toma cura. Senhor, liberta meu pai do hospital. Toma. Deus, se o Senhor está me vendo mesmo, fala comigo, revela ao pregador. Toma. Deus, eu quero fazer um teste com o Senhor. Se o Senhor está comigo mesmo, usa alguém para vir aqui em casa orar e me tirar dessa dor que eu estou sentindo. Toma. Aí quando a pessoa recebe o que estava pedindo de Deus, Deus pega e fala assim, pronto, já mostrei. Mostrei que eu estou com você. Pronto, já mostrei que eu já arranquei do hospital. Pronto, eu já mostrei que eu posso saber o que está no seu coração e revelo ali para aquela pessoa. Já mostrei que eu estou lhe vendo. Você já ouviu a pregação e seu coração pegou fogo. Agora é hora da gente ter uma conversa mais séria. A proposta que eu tenho para você é fazer uma aliança comigo, onde você nega as suas vontades. E eu lhe dou a vida eterna. Onde você vai começar a abandonar no pé da cruz tudo aquilo que me desagrada, tudo aquilo que me ofende. Você vai abandonar. E agora você vai começar a se esforçar para praticar tudo que me agrada. Você vai viver para mim, porque eu estou aqui dando minha vida por você. Incrível isso, né? Só que quando chega nessa hora, quem não quer compromisso com Deus, cai fora. O que é que aconteceu? Marcos 8, 22. Presta atenção. Agora que a gente já situou qual é a cidade, o que é que já tinha acontecido na cidade, vamos para Curã. O que é que Jesus fez com o cego? Tirou da aldeia. O que é que eu aprendo? Quando Jesus vê que as pessoas estão querendo fazer dele espetáculo, ele nos tira para fora do meio daquele círculo ali, nos leva para o secreto e trabalha em nós no secreto. Quando Jesus percebe que estão querendo fazer dele circo, ele se retira e leva quem está precisando da cura, quem é discípulo dele, para fora daquele ambiente. Marcos 8, versículo 23 diz assim: e tomando o cego pela mão, aqui estou eu, o Senhor já me tirou de muitos lugares e vai me tirar ainda de muitos. Aí está você e você aí do outro lado, que o Senhor vai me tirar daí. O Senhor vai lhe tirar. O Senhor tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via de longe e distinguia a todos. Olha que coisa interessante. Conversando, Eduardo disse: teve você percebeu que aquela cidade é tão miserável que Jesus, para curar o cego, tirou ele primeiro de lá daquele lugar? Eu disse: não. Ele foi. Quando Jesus foi curar o cego em Betsaida, ele não curou dentro da cidade. Ele tirou o homem da cidade. E depois ainda disse: não volte para lá. Eu disse: como é que é, rapaz? Ele é. Bote o texto aí para você ver. Quando a gente abrir o texto, aqui, isso aqui. Versículo 26. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entre na aldeia. O que é que a gente entende aqui? Esse cego que foi curado em Betsaida não era de lá. Ele era de algum povoado vizinho. E foi atrás de Yeshua, sabendo que Yeshua estava lá. Pegaram esse homem pela mão, atravessaram a multidão com muita dificuldade. E disseram: Jesus, toca nele porque ele precisa ser curado. E Jesus pegou ele pela mão e disse: eu vou curar. Eu vou curar.
Só não vou curar ele aqui no meio de plateia, não. Eu vou curar a sua vida. Só que não vai ser no meio da plateia, não. Não vai ser no meio onde quem quer só é a minha bênção, não. Vai ser no meio dos meus discípulos. Eu vou curar você no meio do meu povo. No meio de quem me quer por quem eu sou. Não vai ser no meio de quem quer fazer do meu poder espetáculo, não. Tirou o homem pela mão, saiu da aldeia, e depois que ele estava fora, Jesus faz o milagre. E depois que ele viu, ele converte, e ele se torna um salvo seguidor de Jesus. Mas Jesus diz a ele assim, ó, vai, esse lugar aqui é tão tenebroso que eu não quero que você passe por aí por dentro. Vá por fora. O que é que eu aprendo? Por que Jesus manda esse homem nem voltar mais lá naquela aldeia? Por que Jesus não pega Pedro, Filipe e André e diz, fica em Betsaida e prega aí? Era um lugar de morte espiritual. Era um lugar onde as pessoas que estavam ali não queriam compromisso com Deus. Era um lugar em que as pessoas que estavam ali queriam o poder de Deus. Queria fazer de Deus amuleto. Queria fazer de Deus protetor contra demônio, protetor contra inveja, protetor contra mal-olhado, protetor contra palavras de maldição. Usar o poder de Deus. Só que Deus, ele é indomável. Ele não permite. Sabe o que é que eu aprendo com a história desse cego? Que Jesus, ele não permite que o povo dele fique em um lugar que limita o poder de Deus na vida da pessoa. Deus, ele não nos quer no lugar que limita a nossa visão. Deus, ele não nos quer em um lugar em que não há arrependimento. Deus, ele não permite que o povo dele fique no meio de um lugar que não há arrependimento, que não há novo nascimento. É por isso que o Senhor tem tirado pessoas de determinados lugares. Aí você fala, eu não acredito nisso. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O que é que diz lá? E disse Deus a Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio da tua família e vá para a terra que eu vou lhe mostrar. O que é que nós aprendemos no livro de Josué, capítulo 24? Josué, fazendo sua oração, ele diz, porque os nossos pais adoraram ídolos no passado. Quem eram os pais? Abraão, Terá, Naor, eram idólatras. Abraão era idólatra. Mas no meio da idolatria de Abraão, em algum momento, Yahvé se apresentou a ele e disse, eu sou Yahvé. Sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes. O que acontece com Abraão? Abraão sai e obedece a Deus. Sabe por que Deus mandou Abraão sair, Eduardo, Elza e os demais? Sabe por quê? Ai, ai. Gênesis capítulo 24, 15. Quem quiser saber, vem comigo. Gênesis 24, 15. Chegou a idade de Isaac casar. O que é que Abraão fez? Eleazar, você vai lá no meio dos meus parentes, lá no meio da família de Naor, e arruma uma mulher de lá. Eu quero que Isaac case com alguém da minha parentela. Vamos lá? 24. Gênesis 24, 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o ombro. Quem era Rebeca? Sobrinha neta de Abraão. Rebeca, a esposa de Isaac, ela era sobrinha neta de Abraão. Olha só que coisa interessante. Vamos lá, versículo 29 do mesmo texto. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. Olha só, presta atenção. Rebeca
sobrinha neta de Abraão, ela era neta de Naor, irmão de Abraão, filha do sobrinho de Abraão. Então ela é sobrinha neta de Abraão. Olha só, ela tinha um irmão chamado Lá. Olha que coisa interessante. Por que Deus queria que Abraão saísse da terra dele? Vocês vão saber agora. Gênesis 31, 19 diz o seguinte: e havendo Labão, olha quem é Labão? O irmão de Rebeca. Quem era Labão? Sobrinho neto de Abraão. Quem era Labão? Neto de Naor, irmão de Abraão. É esse rapaz aqui, olha só. E havendo Labão ido tosquiar suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Quem está entendendo? Glória a Deus. Não está entendendo. Já estou ganhando a noite. Deus tirou Abraão do meio dos parentes dele. Porque mesmo depois dos parentes dele ver o poder de Deus na vida dele, ainda assim eles iam se corromper. Ainda assim eles não abandonaram a idolatria. Abraão, quando saiu de casa com os parentes dele com tendência a servir a Deus. Quando Abraão saiu de casa, o povo dele tinha uma certa fé de Yahweh. Já estava dizendo assim: olha, o Deus de Abraão é bom, o Deus de Abraão é legal, enriqueceu ele aqui. Abraão tem razão, esse Deus existe. Eles eram inclinados a servir a Deus. Só que como Abraão saiu, foi para longe, o que aconteceu? O povo se lambuzou na idolatria. Quando chega na vez de Jacó arrumar esposa, a mãe de Jacó diz: vá lá em Labão, meu irmão, vai ter uma boa moça para você. As duas esposas de Jacó pegam os ídolos do pai e levam. Deus nos tira do meio que vai limitar a nossa comunhão com Ele. Deus nos tira do meio em que a nossa fé vai correr perigo de existência. Deus sempre vai tirar o povo dele do meio de lugares, do meio de pessoas, do meio de conversa, do meio de cidades, de povoados, em que vai trazer perigo para a fé. Não tem como Deus querer você no meio da incredulidade. Não tem como Deus querer você no meio deste lugar em que não há arrependimento. É impossível. Ah, Deus me quer aqui. Não quer, não. Todos que o Senhor chamou, Ele chamou para fora de algum lugar. A própria ideia de ser igreja, né? A própria ideia de igreja, de ser carrado do Senhor, de ser assembleia do Senhor, de ser eclesia. O que é uma eclesia? É uma assembleia, é uma reunião de pessoas que acontecia na porta da cidade. E para a reunião acontecer na porta da cidade, uma pessoa saía, o arauto, saía batendo de porta em porta e chamando as pessoas para fora, para se reunir como assembleia na porta da cidade. Essa palavra, eclesia, é o que veio para o Brasil com o nome de igreja, né? Eclesia virou igreja. Então, igreja significa essa ideia de você foi convocado para uma reunião na porta da cidade. Você foi chamado para fora de dentro de casa para se reunir como igreja com Jesus Cristo, para tomar decisão sobre tudo que vai acontecer no universo. É isso que é ser igreja. Então, o próprio conceito de igreja é você sair do mundo, é você sair com Jesus para algum lugar. Para Abraão, Deus disse: ler-levá, sai por ti mesmo. Agora veja, por que sai por ti mesmo? Porque se ele ficasse lá, a fé dele ia morrer. A pergunta que eu quero fazer para todos aqui: qual é o lugar que o Eterno tem mandado você sair? De onde o Eterno tem mandado você sair? Quais são as conversas que não é para você ter?
Quais são os círculos que não é mais para você frequentar? A igreja que você frequenta é um lugar de fé? É um lugar em que a palavra do Senhor ainda é pregada? Ou é um lugar que se tornou um antro de religiosidade? É um lugar que quando o pastor fala, você vê o que está na boca dele escrito na Bíblia? Ou é um lugar que se tornou um antro de religiosidade? Fábrica de regras. Deus não quer você num lugar desse. Deus não quer você em um lugar de morte. Ah, está todo mundo morto espiritual. Ah, vão ressuscitar. Não vão, não. Não vão, não. Sai. Para finalizar, Apocalipse 18, versículo 2 a 5. Jesus vai falar sobre a Babilônia, que é a religião dos últimos dias. A Babilônia, ela é a religião dos últimos dias. Ela é a grande prostituta. Ela é a meretriz. Enquanto a noiva de Cristo é chamada de Virgem do Cordeiro, a religião é chamada de prostituta, a grande meretriz, a Babilônia. Presta atenção. Aquela que prostituiu, aquela que adulterou a mensagem da fé. Apocalipse 18, versículo 2 diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Quando ele diz caiu a grande Babilônia, está dizendo que a religião caiu. Isso aqui ele está falando da religião. A religião que será prostituída nos últimos dias. Agora veja que coisa interessante. Versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os moradores da terra se enriqueciam com a abundância de suas delícias. É uma religião que vai pregar prosperidade. É uma religião que quem é dela vai enriquecer. É uma religião que é voltada para negócio. Tá pegando a visão? A grande Babilônia, ela é uma religião voltada para a finança, voltada para a prosperidade, para enriquecimento pessoal. Versículo 4. E agora para você. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Ué, então quer dizer que no meio da falsa religião, ainda lá tem os de Deus? Porque se não tem povo de Deus no meio da Babilônia, por que Deus está dizendo sai dela, povo meu? A partir do momento que Deus diz sai, é porque tem alguém dentro. Deus está falando com você hoje, sai da religião, sai da religiosidade, sai dessa prisão engessada que a religião criou, sai desse ambiente que só quer bênção, 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 só quer saber de falar e viver poder, e não é Deus, é discipulado. Jesus te chamou para ser discípulo, é para ser um discípulo, aprendiz, é discipulado, ó. Um pezinho de cada vez atrás dos pezinhos de Jesus. É para ser imitador dele. Jesus te convidou para você ser aluno dele, está medindo dele. Não é para você ficar recebendo bênção, não. Isso Jesus faz por todos. Abençoar faz parte da natureza de Deus. Agora, morar no paraíso vai ser para poucos. Um monte de gente em Betsaida recebeu o milagre, porque tinha fé para receber o milagre, mas não tinha fé para se arrepender dos pecados. Jesus disse que ela vai para o inferno. Um monte de gente hoje está recebendo milagre, mas está fora da palavra. O Senhor me colocou hoje aqui diante para você, para lhe dizer: você está na palavra. Você está comigo. Você tem que sair desse lugar o mais rápido possível, senão sua fé vai esfriar. Você não vai dar o fruto que tem que dar. Sai o mais rápido possível. Você é meu.
Você é minha. Por isso você vê o que os outros não conseguem ver. Sai. Sabe o que é que eu aprendo com essa mensagem? O lugar pode influenciar a minha vitória ou a minha derrota. A minha prosperidade com Jesus ou o meu navio afundar. Muito cuidado com quem você tem andado. Muito cuidado no círculo que você se tem permitido. Essa foi a mensagem de hoje. Eu agradeço a todos que me escutaram nesse momento.